Aliás, hoje é o Evangelho do Semeador da Palavra. E nessa data tão especial, nós convidamos o nosso querido irmão João Cláudio Rufino, do Caris, São Paulo, lá da Arquidiocese de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele veio para passar essa manhã conosco e a tarde conosco. Já esteve aqui outras vezes. Obrigado, Senhor, pela vida de João Cláudio. Bom dia para você, meu irmão. Muito bom dia, Padre. Bom dia a todos os irmãos que estão agora também nos acompanhando. Nós estamos hoje nessa festa, 21 anos da TV Século XXI, que entrou no ar em 1999, e você aqui conosco para semear as palavras do reino de Deus no nosso coração. Amém. Passo a palavra para você, seja bem-vindo, obrigado pelo seu carinho. Amém, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês, justamente nesse dia tão especial que essa TV celebra e todo o Brasil cristão católico celebra, por ser aqui o celeiro de grandes evangelizadores e o local de difusão dessa palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Então hoje, de modo muito especial, nós vamos celebrar isto e vamos fazê-lo a partir da palavra de Deus. Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a Patrícia, juntos participamos do grupo de oração Caris, na RCC da Arquidiocese de São Paulo, junto à Renovação Carismática Católica do Brasil. Eu tenho a graça de ser o coordenador da Comissão de Reflexão Teológica, bem como também participar da equipe nacional do Ministério de Pregação. Como profissão, eu sou professor na Faculdade de Teologia, na área bíblica. E de modo muito especial, eu quero trazer para você aqui os ensinamentos trazidos por grandes profetas. Eles que são para nós um modelo muito grande de como viver a nossa relação com Deus e a nossa missão no mundo. E eu quero iniciar esses dois momentos que nós teremos aqui, tratando com você a respeito do profeta Amós. O que Amós nos ensina? E eu quero iniciar com você, justamente o texto de Amós, que está no capítulo 5, Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos mergulhar na palavra de Deus do dia de hoje, que diz assim: procurai o bem e não o mal, para que possais viver, e deste modo o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como vós o dizeis. Odiai o mal, amai o bem, estabelecei o direito à porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha compaixão do resto de José. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhando para esse texto, nós precisamos nos voltar para o contexto dessa palavra. Afinal de contas, quando foi o momento da atuação deste que é um dos maiores profetas da Sagrada Escritura? Amós, ele estava vivendo por volta mais ou menos de 770 antes de Cristo, quando estava reinando um rei muito ruim para o povo de Israel no norte do país, Jeroboão II. Exatamente. E Jeroboão II, ele foi um rei tão mau que o texto de Amós, em diversos momentos, faz críticas a ele. E aqui há um detalhe muito importante. Amós, capítulo 1, no versículo 1, faz questão de revelar o momento no qual o profeta se encontrava. Quando nós lemos o texto assim, nos é dito: palavras de Amós, um dos criadores de Técoa, o que ele viu contra Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão. Ora, o que nós podemos aqui já trazer para a nossa vida de grande lição a partir do profeta Amós? Eu diria,
todo profeta está inserido no seu tempo. Todo profeta está inserido dentro do seu contexto. Todo profeta tem os olhos abertos para a realidade. Esse dado é muito importante. E aí, nós passamos a entender que a ação de Deus na vida do profeta passa pela seguinte dinâmica: o profeta é chamado por Deus a olhar aquilo que está acontecendo e realizar um julgamento segundo a palavra de Deus do que está acontecendo, ou seja, discernir a realidade na qual ele está, a partir da palavra. 2, denunciar aquilo que estava errado, e no caso Amós aqui, ele vai denunciar os desmandos do rei e da corte, os erros que muitos dentre o povo estavam cometendo, o erro que muitos dentro da religião de Israel estavam cometendo também. E depois, ele também anuncia aquilo que é a vontade de Deus. E todo profeta na Escritura, e Amós é um modelo disso, ele vai justamente mostrar que o futuro será bom se as pessoas viverem no hoje a vontade de Deus, ou o futuro será mal se as pessoas rejeitarem a vontade de Deus. Então aqui, meu querido e minha querida, essa lição é maravilhosa. O profeta não está alienado da sua realidade histórica. E aqui há um grande convite para nós cristãos, que somos ungidos no nosso batismo, reis, profetas e sacerdotes. Nós somos chamados, como o Concílio Vaticano II nos ensina, num documento tão bonito, logo no primeiro momento desse documento chamado Gaudium et Spes, que nós precisamos, como igreja, estarmos de olhos abertos, ouvidos atentos, para olhar os sinais dos tempos. O profeta, ele não nega a realidade, e nós, como profetas, não podemos também viver essa negação. Então aqui há um dado muito bonito: encarar a realidade, encarar o que está acontecendo, encarar as coisas que estão ao nosso redor, sem se alienar disso. E por que essa palavra ela é tão importante num tempo como esse de pandemia? Nós não podemos fechar os nossos olhos, não podemos fugir da realidade, ao contrário, observá-la e entender à luz da palavra qual é o direcionamento que Deus quer dar. Então olha que coisa maravilhosa, Amós está situado no tempo, no espaço, Amós está num contexto específico. Agora, uma outra lição maravilhosa que Amós nos dá, é justamente aquela que nós lemos aqui. Depois que a gente contextualizou, já entendeu a missão do profeta, agora a gente consegue compreender o que ele está dizendo melhor. Ele diz assim, procurai o bem. E é muito forte esta ordem dada por Deus por meio de Amós. Procurar o bem. E há um detalhe: em outros momentos do texto, Amós repete essa ordem. E aqui, procurar demanda justamente uma atitude, uma atividade, e não uma passividade. Opa, como assim, professor? Como assim, pregador? Como assim, João Cláudio? Meu irmão, procurar é uma atividade. Ninguém procura alguma coisa parado num lugar. Ninguém procura alguma coisa sentado assim,
com o olho fechado, sem enxergar as coisas. Não, procurar é uma atividade. E aqui, olha que dado interessante. Procurar o quê? Procurar o bem. O profeta está conclamando a Israel naquela época e a cada um de nós hoje, que nós devemos ter uma atitude de ir em busca do bem. E ir em busca do bem significa, entre outras coisas, rejeitar o mal. Gente, que lição maravilhosa! Rejeitar o mal. E rejeitar é justamente, meu querido e minha querida, trazido aqui por Amós, no versículo 15 do capítulo 5, com um verbo muito forte. Ele diz assim: odiai o mal. E quando a gente odeia, é justamente a ação mais forte de repelir isso da nossa vida. Tirar isso da nossa história, tirar isso da nossa existência. O que nós odiamos, nós não queremos ver nem pintado de ouro, para usar uma expressão que a gente costuma utilizar. Procurar o bem é ao mesmo tempo odiar o mal. Odiar o mal. E a grande pergunta que eu te faço hoje: você tem procurado o bem e odiado o mal? Você tem tomado atitudes concretas para realizar o bem em detrimento das coisas ruins na sua vida? Você tem deixado muitas vezes o mal de lado na sua história? Olha o que o profeta está nos dizendo. Esse dado é muito interessante, pessoal. Esse dado é muito profundo. Só que aí há um detalhe maravilhoso no texto de Amós aqui. Quando ele diz, odiai o mal, ele agora usa a expressão, amai o bem. Opa! Odiar é o contrário de amar. Assim como nós entendemos que odiar é repelir com todas as forças aquilo que a gente não quer, amar é ir na direção daquilo que nós queremos. E aqui eu preciso dizer, meu querido e minha querida, Amós está nos ensinando, mesmo diante de um momento mau, como era o momento no qual ele estava, que nós precisamos ir na direção do bem, ir na direção do que é certo, ir na direção do que é agradável a Deus, ir na direção daquilo que é a vontade do Senhor. Amar o bem. E aí eu te pergunto, você ama o bem? Você tem amado fazer o que é certo? Você tem amado fazer o que é correto perante Deus? É isso que Amós está dizendo. Mas aí fica uma pergunta. Afinal de contas, o que é esse fazer o bem? O texto dá a resposta quando ele traz, no versículo 15, o quarto verbo no imperativo, ou seja, a quarta ordem. A primeira ordem está no versículo 14, procurai o bem. A segunda ordem, odiai o mal. A terceira ordem, amai o bem. A quarta ordem, estabelecei o direito à porta. E aí talvez você se pergunte, mas o que é estabelecer o direito à porta? Afinal de contas, deixa eu te dizer, a porta para as antigas cidades israelitas era onde ficava o tribunal. Exatamente. Era o local mais importante da cidade.
era o local aonde muitas vezes o próprio rei se sentava para conversar com a população, onde os juízes ficavam para julgar as querelas, as dificuldades que as pessoas estavam passando, era na porta. O que o autor aqui está dizendo? Que fazer o bem é estabelecer o direito, é fazer que as pessoas possam viver segundo o seu direito nos tribunais. Olha que coisa isso. Isso aqui nos ensina que fazer o bem não é apenas buscar o bem de si, mas buscar o bem do outro e o bem da sociedade como um todo. Viver em busca do bem é sair muitas vezes do seu egoísmo para olhar para o outro, para fazer com que o outro tenha a experiência da justiça na sua vida. Por que isso é muito importante para nós nesses tempos de pandemia? Porque nesse tempo de pandemia, nós precisamos, muitas vezes, nos esforçar para fazer o bem às pessoas. O Papa Francisco, por esses tempos, ele tem falado muito que por ocasião da pandemia, nós somos chamados a viver na concretude da vida o bem aos outros. Quantas pessoas nesse momento de pandemia estão dentro das suas casas porque são grupo de risco e não podem, por exemplo, ir ao mercado? O Papa Francisco nos falava, então, que maravilhoso é ver os jovens indo fazer o mercado para essas pessoas. Que maravilhoso é ver, por exemplo, como lá no meu grupo de oração, que nós fazemos ações sociais, irmãos nossos do grupo de oração arrecadando alimento para as pessoas que estão vivendo em situações de risco, situação de rua, levando alimento, levando roupa, levando máscaras, levando tudo aquilo que elas precisam para passar por esse momento. Que coisa linda, é isso o que o profeta está ensinando, é fazer com que a justiça aconteça. E aqui, meus queridos e queridas, é uma lição profunda para nós, porque agora a gente é capaz de avançar no pensamento do profeta, porque o profeta entende que amar o bem, procurar o bem, não é somente vivenciar uma prática religiosa vazia. Professor, como é que é isso? Eu vou te explicar. Olha só o que está aqui no texto do capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 21, Amós diz assim: eu odeio, é Deus dizendo por meio do profeta, eu desprezo as vossas festas, eu não gosto das vossas reuniões. Por quê? Se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício de vossos animais cevados. Afasta de mim, olha o que diz o Senhor aqui, afasta de mim o ruído de teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. E aí vem o versículo 24 do capítulo 5, onde Deus expressa a sua vontade, olha, que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. Olha aqui para mim, o Senhor está dizendo aos israelitas, eu odeio, eu desprezo, eu não gosto, o que? Das vossas festas, das vossas reuniões, das vossas oferendas, mesmo que sejam de animais cevados,
Ou seja, Deus, por meio do profeta, está fazendo uma análise crítica do culto vazio que as pessoas na época de Amós estavam vivendo. Ou seja, não adianta só você ter uma prática cultual a Deus, inclusive dando a Deus coisas de valor, dízimos gordos, grandes. Não adianta, e aí o texto continua, olha: afasta de mim o ruído dos teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Ou seja, não adianta nós entoarmos louvores maravilhosos a Deus, cantarmos maravilhosamente ao Senhor, fazermos shows maravilhosos com música e tal para Deus, apenas porque o que é necessário, qual é a vontade de Deus? Que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. Ou seja, para a concepção teológico-profética da Escritura em Amós, não adianta nós vivermos uma vida de culto sem sentido. E o que é esse sem sentido? É ir à igreja, mas não amar. É ir ao grupo de oração, mas não ajudar o próximo. É dar o seu dízimo como talvez até desencargo de consciência, ou troca ou barganha com Deus, e não estender a mão aos pobres, não estender as mãos aos necessitados, não ajudar aqueles que precisam de forma prática, concreta. É isso que o texto está dizendo, e é muito bonito, porque o próprio Jesus, ele vai retomar essa ideia lá na frente, quando ele critica os fariseus, quando ele diz assim: fariseus, vocês são sepulcros caiados, por fora bonitos, quer dizer, fazem todos os detalhes da lei, lavam as mãos antes de comer, fazem isso, fazem aquilo outro, mas quando é para amar o próximo, deixando de lado o egoísmo, vocês não fazem. A palavra de Deus para nós então está a ensinar que nós precisamos procurar o bem, amar o bem, e isso significa amar o bem, procurar o bem, não é somente ir até a igreja e realizar nossos cultos a Deus. Ah, João Cláudio, então quer dizer que Deus não quer cultos? Não é isso que eu estou dizendo. Deus não quer que a gente viva uma religiosidade vazia. A missa é necessária, é o ápice oracional da nossa vida cristã, e ela deve, por exemplo, nos alimentar, para que a gente saia da gente mesmo e vá ao encontro do irmão. Essa é a ideia. O grupo de oração, a mesma coisa. Lá eu vivencio a experiência de um batismo no Espírito, mas eu saio de mim e vou na direção do meu próximo. É essa a ideia, é esse o ajuste que está colocado aqui. E aí nós entendemos aquilo que na carta de Tiago vai afirmar, que a religião sem mácula e verdadeira diante de Deus é ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui, queridos? Justamente nesse momento também celebrativo do louvemos ao Senhor, porque nós precisamos viver o louvor a Deus com palavras e claro, com os nossos ritos, mas precisamos entender que a nossa vida precisa ser um sacrifício de louvor a Deus no altar de Deus, amando quem necessita ser amado. Olha que palavra forte para nós. E aí nós entendemos, meus queridos e minhas queridas, aquilo que o texto de Amós vai trazer no capítulo 4, no versículo
4, quando ele diz assim: entrai em Betel e pecai. João Cláudio, o que é Betel? Betel era um santuário da época. Ou seja, vocês estão indo para o santuário, mas vocês estão pecando. Aí o texto continua: em Gilgal e multiplicai os pecados. O que era Gilgal? Era outro santuário. E o texto continua: oferecei pela manhã os vossos sacrifícios, e ao terceiro dia os vossos dízimos. Queimai pão fermentado como sacrifício de louvor, proclamai vossas oferendas voluntárias, anunciai-as. Aí olha só como é a ironia do profeta: porque é assim que gostais, israelitas. Ou seja, vocês só gostam de culto, 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 culto e culto, mas não vivem aquilo que ouvem, aprendem dentro desse culto. E culto aqui entenda missa, entenda grupo de oração, entenda retiro. Por exemplo, na homilia que nós ouvíamos aqui do Padre Aguinaldo, ele falava a respeito, isso me tocou muito, ele falava a respeito da semente que foi plantada pelo avô na vida do neto. Que isso me tocou, isso me emocionou, mas basta isso me tocar, me emocionar, me fazer refletir, me fazer pensar, se eu não praticar, não adianta. É isso que Jesus ensina lá na frente, no Novo Testamento, baseando-se nos profetas. É essa a grande realidade. Então, meus queridos e queridas, nesse momento de pandemia, nós temos a oportunidade de encarar a realidade, discernir a realidade à luz da palavra, como fazem os profetas, e amarmos o bem de forma muito concreta, real, entendendo que a verdadeira prática querida por Deus é que sim, a gente louve ao Senhor, que a gente ofereça a Deus os dons que Ele mesmo nos dá, num dízimo, num sacrifício, enfim, que a gente faz a Deus, mas que a gente ame o nosso próximo, com atitudes concretas, porque foi assim, justamente, que Deus nos amou, com atitudes concretas. Eu quero compartilhar com você aqui uma situação que vivi há alguns anos atrás, justamente como prática do amor. E não conto isso para me engrandecer, mas para dizer que é isso que Deus quer de nós. E aí nós vamos entender o que é esse amar o bem de fato. Tinha dentro da minha paróquia pastoral carcerária, e então, muito jovem, eu me envolvi com a pastoral carcerária, e ia para algumas prisões para fazer visitas, juntamente com uma senhora. Ninguém queria ir com ela, eu e ela, nós íamos juntos, e visitávamos os encarcerados. Eu me lembro que uma das vezes que lá cheguei, o delegado olhou para mim e falou: João Cláudio, você aqui de novo, mais uma vez, esse pessoal que está aqui não presta, eles não têm valor, eles não valem nada. E ele falava assim, e eu disse para ele: mas delegado, enquanto há vida, há esperança. Aqui eu quero fazer uma pausa para você entender uma questão importante. Eu queria estar ali, do ponto de vista do meu desejo mais profundo. Ai, que bom estar aqui na cadeia. Não, claro que eu não queria. Mas fazer o bem é uma opção, não é um sentimento. É esse o ponto que eu estou querendo trazer aqui, para ir finalizando a nossa pregação. Amar o bem é realizar com atitude concreta alguma coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim: então tá bom. Então vem aqui, prega para esse fulano. Meu irmão, ele me puxou pelo braço e foi me levando. Ele me levou até um local. E aí eu parei diante de uma cela, onde tinha um homem
com as mãos algemadas para trás, sentado num banquinho de concreto assim. Ele disse assim para mim: então tá bom, já que você veio aqui para pregar, então prega para esse cara aqui. Ele acabou de ser pego dando machadadas na sua mulher. Olha aqui, escute o que eu vou te dizer, pausa um pouco. Você acha que a minha vontade era fazer o que com aquele homem? Dar uns tapas nele, dar uma lição nele. Humanamente, o meu desejo era xingar aquele homem, pelo crime que ele cometeu, pelos erros que ele cometeu. O meu desejo era fazer o pior para aquele homem, para ele aprender. Só que, meu irmão, o meu sentimento naquela hora não podia falar mais alto. Eu precisava fazer o bem, amar o bem. E qual era o bem que eu podia fazer àquele homem? Pregar-lhe o evangelho. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pregar a palavra de Deus para ele. Eu comecei a anunciar o evangelho para ele. Eu comecei a dizer para ele que Deus o amava, mesmo ele tendo cometido tudo aquilo, mas que ele precisava pagar por aquilo que ele fez. Enfim, eu comecei a pregar a palavra de Deus para aquele homem. O que eu queria? Eu queria que aquele homem fosse massacrado na pancada. Só que eu preciso fazer o bem à luz da palavra de Deus, que me diz: amai até mesmo os vossos inimigos. Está entendendo aqui o que é fazer o bem? Você está entendendo aqui o que é fazer o bem? Fazer o bem muitas vezes não é fazer o que eu quero fazer por conta do sentimento, da emoção. É fazer o que precisa ser feito. É isso que o profeta está ensinando, porque não adianta eu vir aqui pregar com vocês, falar de Jesus, você achar essa pregação maravilhosa, pela destreza que eu tenho com as palavras, ou pelos gestos que eu tenho por causa da oratória, pelo conteúdo histórico, teológico que eu vou trazendo para você, por conta dos profetas e dos diplomas que eu tenho. Nada disso adianta, se eu, João Cláudio Rufino, não amar o meu próximo como uma opção de vida. Amar é uma opção, fazer o bem é uma opção, mesmo que eu não queira. E esse é o desafio que eu quero trazer para você hoje. Esse é o desafio que os profetas trazem para você hoje. E aí, meu irmão, diante desse momento em que nós estamos, que são tempos difíceis, o que você fará para amar o bem, odiar o mal, fazer as coisas de Deus por opção e como uma ação da graça de Deus na sua vida? Eu quero pedir ao Senhor que possa nos dar essa graça. Eu quero pedir de fato, do fundo do meu coração, Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que está agora nos assistindo, que está agora nos ouvindo. Que essa palavra, Senhor, assim como nós vimos na liturgia de hoje, ela caia numa terra boa e ela dê frutos concretos, de direito, justiça, caridade. E que assim o nosso culto ao Senhor, na Santa Eucaristia, nos nossos grupos de oração, retiros e momentos, seja dotado do sentido mais profundo, que é nos alimentar, para que consigamos ser fiéis no amor ao Senhor e aos
irmãos. Amém. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Obrigado, João Cláudio Rufino, e eu também. Eu também Cáris, São quero Paulo. me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Obrigado por essa manhã tão linda, meu Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser.